Sejam todos bem-vindos ao webinar Entendendo os Sistemas de Gestão Anti-Suborno na ótica da ISO 37001. Sou Gustavo Oliveira, gestor de produto e mercado da Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado por Marcelo Becker. Marcelo é analista de mercado e produto da Soft Expert com mais de 18 anos de experiência na indústria de TI, atuando em consultoria, vendas técnicas e implementação da solução para a gestão da excelência. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje ele vai tratar de um tema que tem despertado bastante interesse no mercado, que são os sistemas de gestão anti-suborno. Então a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre o suborno, sobre a corrupção, que é um mal aí que vem prejudicando bastante não só o Brasil, mas diversos outros países aí no mundo todo, né? E inclusive esse é um dos motivos aí que fez com que surgisse a ISO 37001 e que a gente vai conhecer aí no decorrer da apresentação, ok? Essa é a agenda, pessoal, do que a gente vai tratar no webinar de hoje e, de forma geral, a apresentação ela será dividida em 3 etapas. Então, na primeira parte, nós vamos começar falando um pouco sobre o cenário do suborno no Brasil e no mundo. Na segunda parte, nós vamos fazer uma apresentação da ISO 37001, tratando dos principais componentes-chave de um sistema de gestão de suborno, de acordo com a norma. Então, a gente não vai entrar em detalhes em cada uma das cláusulas da norma, né, porque senão a apresentação ela se estenderia muito. Mas a gente vai dar um overview aí sobre os principais pontos que ela trata. E por fim a gente vai tratar aí de como a Soft Expert pode ajudar as empresas na implementação de um sistema de gestão anti-suborno. Okay? Bom, falando um pouco aí sobre o panorama do suborno e da corrupção no Brasil. A gente buscou aqui uma pesquisa da Ernst Young, que é uma empresa de consultoria e a qual acredito que muitos de vocês conheçam. A cada 2 anos eles realizam uma pesquisa que é conhecida como Global Fraud Survey. Através dessa pesquisa, a empresa busca entender qual que é a percepção dos executivos em relação a suborno e corrupção. Em 2018 foi realizada a 15ª edição desse levantamento e a Ernst Young entrevistou 2.550 executivos em 55 países. Os resultados da pesquisa aí mostram que o Brasil ele lidera em suborno e corrupção nas empresas, infelizmente. De acordo com a pesquisa, 96% dos executivos brasileiros entrevistados eles percebem a existência de corrupção no ambiente dos negócios. Se a gente pegar um dado aí, que também foi levantado por essa pesquisa para fins de comparação, na Alemanha esse índice de percepção é de apenas 2%. Então, mesmo com o aumento da fiscalização e da vigência da lei anticorrupção, esse percentual aumentou no Brasil. Nas pesquisas anteriores, esses índices eles eram menores. Então, em 2014 o índice era de 70%, e em 2016 o índice subiu para 90% e agora 96%. A pesquisa revelou também que aqueles entre os entrevistados, aqueles que admitem realmente ter sido corruptos em troca de algum benefício, aí o índice cai para 10%. No Brasil, ao todo, foram entrevistados 50 executivos. Então, esse problema de suborno ele já é bastante conhecido no Brasil, inclusive ele é previsto já no Código Penal, que foi publicado lá em 1940. Então, de acordo com a pesquisa, a escalada no ranking não significa que a corrupção piorou aí nos últimos 4 anos, ela não piorou tanto em tão pouco tempo. O que mudou foi a percepção que os executivos têm sobre as consequências aí de se praticarem os atos desonestos. Então, acho que todos têm acompanhado aí a questão da Operação Lava Jato, por exemplo, e parece que isso tem feito com que muitos executivos, muitos empresários, aí, eles estejam sendo mais cautelosos nas tomadas de decisão. Eles estão pensando, avaliando melhor sobre até que ponto vale a pena arriscar, colocar toda a reputação de uma empresa em jogo para conseguir fechar um contrato. Tá? E segundo estimativas também do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, de 1 a 2 trilhões de dólares são pagos como suborno a cada ano em todo o mundo. Então, considerando também outras práticas de corrupção, propina, lavagem de dinheiro, enfim, estima-se que os montantes aí drenados, eles geram uma perda econômica aí que é inestimável. Ok, dando sequência então, pessoal, eu já mencionei aqui algumas vezes os termos suborno e corrupção, mas afinal de contas, qual que é a relação entre os dois?
Esses termos eles estão diretamente relacionados, mas em alguns casos eles são aplicados aí de forma equivocada e acabam gerando dúvidas. Então, o suborno nada mais é do que um tipo de corrupção. Ele pode ser definido como uma prática ilegal em que alguém é induzido a praticar aí um determinado ato em troca de alguma vantagem. Então, essa vantagem geralmente envolve dinheiro, mas também pode envolver outros benefícios, como um serviço, como uma viagem, algum tipo de bem material, um imóvel, enfim. E é bastante comum a ocorrência de práticas ligadas ao suborno no serviço público. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos para tentar ilustrar um pouquinho melhor. Imagine um policial que flagra um motorista trafegando em excesso de velocidade, mas ele aceita aí o pagamento de uma propina para não aplicar a multa. Então, é um tipo de suborno, né? Ou um funcionário público que aceita aí um pagamento de um determinado valor em dinheiro para cortar a fila, furar a fila e priorizar a emissão de documentos aí para um cidadão, como um passaporte, uma carteira de motorista, por exemplo. Um fiscal municipal que identifique um bar ou uma indústria instalado numa zona residencial, mas ele acabe aceitando uma viagem, por exemplo, para permitir que o estabelecimento ele funcione ilegalmente. Ou ainda um juiz que aceite um automóvel de luxo para diminuir a pena de um traficante ou julgar um político corrupto como inocente, né? Então são alguns exemplos aí de práticas de suborno que ocorrem ligadas ao serviço público. Mas a questão toda do suborno ela ocorre também na esfera privada. Então imagine que um vendedor de uma empresa ele oferece para o comprador de uma outra empresa um dinheiro, algum presente, algum tipo de benefício para que esse comprador realize o negócio com essa empresa, né? Então as práticas de suborno elas não estão restritas aí ao setor público, tá? E quais então seriam as consequências dessa prática, né, de suborno? Então, quando o sistema ele é corrompido, ele enfraquece e traz uma série de consequências que pode afetar a vida das pessoas, da sociedade e da economia de um país. Então, vou explicar um pouquinho melhor isso. Se a gente tomar como exemplo aí os serviços públicos de saúde, por exemplo, que são prestados a um cidadão, esse dinheiro que é desviado, ele poderia ter sido investido em educação. Então, um médico, por exemplo, que é recém-formado, ele pode não ter a preparação suficiente e adequada para prestar o seu serviço. Então, ele também deixa de receber aí a remuneração que seria correta e assim ele não se sente motivado a prestar um serviço de qualidade para a população. Então, a prática de atos desonestos muitas vezes também impede que os medicamentos que são necessários para o tratamento eles estejam disponíveis. E no final de contas, aí sempre quem acaba sofrendo são as pessoas, a população, né, que acaba sendo prejudicada também. A questão do respeito é um dos principais valores da vida social. Então, quando os governantes se envolvem em corrupção, os cidadãos acabam perdendo a confiança e eles deixam de respeitar esses governantes, porque eles entendem que os governantes não estão mais defendendo os interesses que são comuns, eles estão agindo aí em busca de benefício próprio, né? E por fim, a economia também é prejudicada. Então, quando uma empresa que decide ou que tem a intenção de investir em determinado local, quando ela está prospectando um país, uma cidade, mas quando ela tem ciência de que existe um histórico de corrupção nesse local, geralmente ela deixa de investir o dinheiro por falta de confiança, né? Então, geralmente nesses casos também os processos que envolvem liberação de licenças, aprovação de projeto para instalação de uma nova indústria, por exemplo, de uma nova fábrica, eles costumam se arrastar por meses. Por quê? Porque os órgãos responsáveis, muitas vezes, eles vão postergando essas atividades, atrasando aí a aprovação dessas documentações, da liberação dessas licenças, porque eles ficam esperando conseguir dinheiro ou conseguir um outro benefício ilícito, né? Então, geralmente, também onde existe a corrupção, existem muitos problemas de infraestrutura. E isso acaba prejudicando toda a empresa, né, que se instala, que atua nesse local e, consequentemente, todo o desenvolvimento de uma região. Porque tudo que envolve essas questões burocráticas acaba atrasando, acaba sendo prejudicado devido à presença dessas práticas de suborno, né? Então, o que é um sistema de gestão anti-suborno? O que caracteriza aí um sistema de gestão anti-suborno? Então, hoje existem um grande número de regulamentos, de legislações que tentam combater e evitar as práticas desse tipo de mal,
Porém, o que observou-se é que eles não estavam conseguindo evitar com que essas práticas continuassem crescendo e repercutindo através de novos casos de corrupção, envolvendo muitas empresas aí bastante conhecidas no mercado. Então, muitas organizações elas começaram a se preocupar em demonstrar que não fazem parte nem compactuam com essas práticas ilícitas. E nesse sentido, essas leis e esses regulamentos que existem, eles se mostraram ineficientes para ajudar as organizações a demonstrarem, a representarem que elas são idôneas. E assim é que surgiram os sistemas de gestão anti-suborno. Então eles foram desenvolvidos para instaurar uma cultura anti-suborno dentro de uma organização. Então, através deles são implementados controles que são apropriados e que visam aumentar as chances de detectar suborno e de reduzir a sua incidência. Tá? E o que é a ISO 37001 que a gente citou no início da apresentação, né, e que tem relação aí com essa questão de suborno? Então, para permitir aí a sobrevivência das organizações e instituições, tanto nos negócios públicos quanto nos negócios privados, a sociedade ela passa a demandar uma transparência cada vez maior. E a partir daí é que surgiu a ISO 37001, que é uma norma que fornece requisitos e orienta as organizações que buscam estabelecer, implementar, manter e também aperfeiçoar um sistema de gestão de suborno. A norma começou a ser trabalhada aí há alguns anos atrás, 2011, se eu não me engano. Ela foi publicada em 2016, a primeira versão. Aqui no Brasil, a BNT fez a tradução, a adaptação de alguns pontos aí, e ela foi publicada em 2017. E essa norma ela surgiu então baseada em boas práticas que foram seguidas, ou que são seguidas no mundo todo. Então, o comitê que trabalhou aí na preparação, na definição dessa norma, ele é composto aí por pessoas, por membros de diversos países, né? E assim conseguiu-se criar uma norma aí que pode ser aplicada em vários mercados. Então, a norma ela inclui aí uma série de medidas e controles que visam aumentar as chances de detectar essas práticas de suborno e reduzir a sua incidência. E ela trata de dois aspectos, né? Do suborno realizado pela organização, pelo seu pessoal, pelos colaboradores ou pelos parceiros de negócio que agem em nome da organização, ou suborno da organização, do seu pessoal ou dos parceiros de negócio. Então, quando alguém tenta aplicar alguma prática de suborno contra a empresa. Então, a norma ela basicamente atua nesses dois aspectos, né? E uma pergunta, uma dúvida que às vezes muitas pessoas colocam quando tem ciência da existência dessa norma, quando começam a estudar, a conhecer os sistemas de gestão de suborno ok, a minha empresa ela tem intenção de implementar essa norma, ela tem a intenção de mostrar que é uma empresa idônea, que é uma empresa correta. Se eu implementar um sistema de gestão de suborno aí com base na ISO 37001, isso garante que a minha empresa ela não vai praticar ou nem vai ser, digamos, vítima, digamos, de práticas de suborno? Então, infelizmente, ainda não, né? A ISO 37001 ela não garante que a prática de suborno realizada ou sofrida pela empresa não venha a acontecer. Se a gente fizer um paralelo aqui, é como uma empresa que tenha um sistema de gestão de qualidade, por exemplo, baseado na ISO 9001 implementado. Então, ela não consegue garantir que os produtos ou serviços não apresentem nenhum problema de qualidade. No entanto, o sistema de gestão anti-suborno, uma vez que ele está em operação, ele consegue reduzir de forma significativa as chances de ocorrência desses atos desonestos. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer aí os principais componentes chaves da ISO 37001. Né? Então, como essa norma segue a estrutura de alto nível, quem já teve contato com a ISO 9001 ou com essas normas mais recentes aí que também seguem a estrutura de alto nível, vai ter mais facilidade aí de compreender a estrutura, compreender a norma ISO 37001, ok? Então existem algumas cláusulas que são introdutórias, eu já vou começar falando direto aqui da cláusula 4, que trata da parte de contexto da organização, tá? Então parte do trabalho preliminar aí que envolve a implementação de um sistema de gestão de suborno, ele começa por compreender, por documentar o contexto da organização. Então, em outras palavras, é necessário entender o que afeta externamente a empresa,
como, por exemplo, as questões legais, culturais, sociais, de mercado e de competitividade, o ambiente econômico onde a empresa atua, e também as questões internas, que envolvem a cultura e os valores da organização. Nessa etapa também é necessário compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas, né? Então, assim como a ISO 9001 trata das partes interessadas, a 37001 também trata, e que nada mais são do que os acionistas, os colaboradores, clientes, fornecedores, né, e assim por diante. A norma também ela enfatiza a importância da avaliação de riscos. Então, nesse momento, os riscos de suborno eles devem ser identificados, avaliados, e aqueles riscos que são significativos, né, que têm uma probabilidade alta de ocorrência, eles devem ser priorizados aí na questão do tratamento. Todo o processo aí que envolve avaliação de risco, ele deve ser documentado e deve ser revisado periodicamente, né? Por quê? Porque hoje o cenário de mercado, o cenário da empresa é daqui 6 meses, daqui 1 ano ele pode ser outro, então os riscos que foram identificados agora, talvez daqui 1 ano eles tenham um grau de significância diferente, ou talvez eles possam nem mesmo existir mais. E da mesma forma, riscos que não existiam, né, no primeiro momento, eles podem existir daqui 1 ano, né? E também é importante fazer essa avaliação, essa revisão periódica, quando existem algumas mudanças que são significativas aí na estrutura ou nas atividades da organização. Então, a organização passa a fornecer um novo tipo de serviço, um novo tipo de produto, né? Ou quando há uma reestruturação, uma fusão com outras empresas, enfim, mudou muito a estrutura. Então, é interessante que todo o processo de riscos ali, de avaliação, os riscos que foram identificados, né, ele seja todo revisado, ok? A cláusula seguinte trata da questão da liderança dentro de um sistema de gestão de suborno. Então, a norma diz que as pessoas que controlam, que dirigem uma organização no mais alto nível, elas não devem simplesmente apoiar o sistema. Então, é fundamental que elas estejam ativas e envolvidas no processo. A norma também ela é bastante explícita quando ela estabelece que as pessoas com responsabilidade e com autoridade para a operação do sistema, eles devem ter acesso direto e imediato ao conselho de administração ou à alta administração da empresa para comunicar informações e fatos relevantes aí que envolvem alguma prática de suborno, tá? A responsabilidade pela implementação do sistema de gestão anti-suborno, então ele envolve desde dos membros do conselho de administração até diretores e gerentes. Porém, todas as pessoas que atuam na empresa, elas são responsáveis pelo cumprimento da política anti-suborno. É importante destacar também que a ISO 37001, ela diferencia órgão de supervisão não executivo, que pode ser o conselho de administração, por exemplo, e órgão executivo, como a alta direção. O conselho de administração, então, ele é responsável pela aprovação, pela revisão da política anti-suborno, além de supervisionar o sistema de gestão. Isso é tratado no item 5.1.1 da norma. E a alta direção, ela é responsável pela implementação da política e por garantir que ela seja cumprida de forma eficaz, o que é tratado no item 5.1.2. Um ponto que às vezes tem gerado dúvidas também em relação às organizações na qual a estrutura ela não tem um conselho de administração, por exemplo, só tem alta direção. Então, nesses casos, pessoal, é importante destacar aí que a responsabilidade de cumprir aí com as duas obrigações, então, de implementação, de garantir com que o programa ele seja cumprido de forma eficaz, enfim, ele vai ficar com a alta direção, ok? Bom, dando sequência, chegamos à cláusula 6, que fala sobre o planejamento do sistema de gestão de suborno. Então, antes que o sistema efetivamente ele possa ser implementado, ele precisa ser planejado, né? E é isso que trata a etapa 6. Dentro dessa etapa de planejamento, existem alguns aspectos aí que devem ser levados em conta. Eu vou citar aqui para vocês. Então, determinar quais as leis anti-suborno são aplicáveis à empresa. Então, determinar que tipos de suborno a empresa deve evitar. Compreender a natureza da organização e as suas atividades. Compreender os requisitos das partes interessadas da organização, avaliar os riscos de suborno enfrentados pela organização, determinar o escopo e os objetivos do sistema de gestão de suborno e planejar e definir os controles anti-suborno que são necessários, né? Então, quando se
planejam um sistema de gestão anti-suborno, as organizações elas devem tomar medidas para identificar e avaliar os riscos de suborno. A ISO 37001 incentiva as organizações a categorizar os riscos em diferentes níveis, de baixo a nível alto. Então, por exemplo, funcionários de uma organização que interagem com clientes ou com órgãos públicos são propensos a apresentar um risco de suborno maior, especialmente se eles tiverem aí a remuneração paga com base em comissões, por exemplo. Então, por isso que é importante categorizar os riscos, né? Porque dependendo da significância de cada um, da probabilidade de cada um, você vai dar um tratamento diferente. Então, a organização pode determinar qual o nível e que tipo de controle anti-suborno é o mais adequado para cada categoria de risco. Então, caso os controles já existam, nesse momento eles podem ser avaliados quanto à sua eficiência. E caso os controles eles não estejam apresentando os resultados satisfatórios, nesse momento eles podem ser revisados, podem ser aprimorados. Em determinados casos, pode ser necessário que a organização ela reveja as suas estratégias a fim de garantir que o risco de suborno seja reduzido a um nível onde ele possa ser gerenciado de forma adequada pelos controles anti-suborno já existentes ou por novos controles aí que eventualmente tenham que ser definidos. Ok? Então, basicamente, aí a parte de planejamento trata desses pontos aí dentro da norma. Partindo para a cláusula 7, ela trata de alguns aspectos de suporte ou de apoio aí para que a norma ela seja cumprida. Então, para que as empresas, para que as organizações possam cumprir com o padrão, elas devem disponibilizar recursos adequados para estabelecer, implementar, manter e melhorar o seu sistema de gestão de suborno de forma contínua. A cláusula 7 ela comenta aí sobre a necessidade de treinamento e de comunicação adequados do sistema de gestão de suborno. E ela comenta também que essas informações aí que contemplam o sistema, elas devem ser documentadas, né? Então, é o que a norma aí trata como informação documentada. E existem 3 pontos aí em particular que podem exigir ajustes para que os processos estejam de acordo com o que é exigido pela norma. O primeiro ponto ele envolve o papel do compliance anti-suborno. Então, o que é esse compliance anti-suborno? Quem estiver aí estudando, conhecendo a norma, vai ver bastante esse termo tratado. Esse papel é semelhante ao que existia aí nas versões antigas da ISO 9001 e era conhecido como representante da direção. Então, é uma pessoa que vai estar representando todo o sistema e apoiando aí toda a implementação, tratando das melhorias, né? E assim por diante. A norma ela requer que esse papel ele seja composto por pessoas, isso é importante também, não há restrição com que seja apenas uma pessoa, podem ser mais pessoas, né? Dependendo da estrutura de cada organização, mas é importante que elas tenham competência, status, autoridade e independência para ocupar esse papel. E isso tudo deve também ser documentado aí dentro da política do sistema de gestão de suborno. Então, a norma exige, de forma mais específica, determinar quais as competências necessárias, né, para que as pessoas possam realizar esse trabalho sobre uma perspectiva anti-suborno, garantir que essas pessoas atendam essas competências, né, através de educação, de treinamento ou de experiência apropriada. E, quando aplicável, a organização também ela deve tomar as medidas necessárias para desenvolver e manter as competências dessas pessoas no papel de compliance anti-suborno. E ela deve reter também informações documentadas que sirvam de evidência e que comprovem que as pessoas no papel de compliance anti-suborno elas atendam essas competências em questão. E a cláusula 7, ela também trata de um segundo aspecto, de um segundo requisito, que é o due diligence. Então, esse é um termo que também, quem estiver aí nos primeiros contatos com a norma vai observar bastante. E essa prática, ela pode ser entendida como um processo no qual uma pessoa ou uma empresa, digamos que ela é investigada ou ela é avaliada, auditada de uma forma mais profunda, né, através de um estudo, através de análise, da avaliação de informações, de documentos, visando entender qual é o risco de suborno que essa pessoa ou que essa empresa apresenta. Então, todos os funcionários que ocupam cargos expostos a risco de suborno em alto ou médio grau e as pessoas que atuam no papel do compliance anti-suborno, elas devem ser submetidas a esse processo. Então, de forma específica, a norma coloca o seguinte, que as pessoas elas devem ser conduzidas
ao processo de due diligence antes de serem contratadas ou antes de serem transferidas ou promovidas pela organização, para verificar e para garantir que é apropriado empregá-las ou transferi-las e que elas irão cumprir os requisitos da política e do sistema de gestão de suborno. E um outro ponto também tratado nessa cláusula é que a política de suborno ela deve ser disponibilizada para todos os funcionários e parceiros de negócio da organização. Então, ela precisa ser comunicada diretamente aos colaboradores e aos parceiros de negócio que estão expostos aos riscos de suborno de média e de alta probabilidade. E ela deve ser publicada nos canais de comunicação internos e externos disponibilizados pela empresa. E aí nós chegamos da cláusula 8, que ela trata da operação da ISO 37001. Então, ela também contempla a due diligence, os controles, que podem ser os controles financeiros ou não financeiros, assim como a notificação de suspeitos ou dos casos reais de suborno. Essa cláusula ela abrange também a questão dos presentes ou das doações, além do gerenciamento e investigação das ocorrências. Então, de acordo com essa cláusula, há duas áreas em que uma organização pode precisar tratar com atenção especial: a due diligence e a conformidade na cadeia de suprimentos. Então, a due diligence ela aparece aí em diferentes cláusulas dentro da norma, né, porque ela é um componente-chave. Então, ela deve ser realizada sempre que houver algum risco de suborno em transações comerciais, em projetos, em atividades ou relacionamentos com parceiros de negócio ou com pessoas ligadas à organização. Quando os riscos de suborno não puderem ser gerenciados pelos meios descritos na norma, a organização deve tomar medidas apropriadas para encerrar, descontinuar, suspender ou cancelar assim que possível esse relacionamento. Então, no caso de um novo relacionamento com um novo cliente, por exemplo, uma nova atividade, um novo projeto ou uma transação, a organização deve adiar ou recusar a relação comercial caso ela identifique aí um risco de suborno. Então, o nível de profundidade e o nível de detalhamento da due diligence ela deve ser aplicada de acordo com o nível de risco. Então, parceiros de negócio com baixo risco, como clientes de varejo, fornecedores, por exemplo, geralmente não exigem uma inspeção tão detalhada, uma investigação tão detalhada. No entanto, a due diligence em parceiros de negócio que atuam em nome da organização ou para o seu benefício provavelmente exigirão um trabalho mais abrangente. No caso da conformidade da cadeia de suprimentos, as organizações são obrigadas a garantir sistemas adequados para além dos seus limites, ou seja, todas as organizações sobre as quais tenha controle direto ou indireto. Para os parceiros de negócio não controlados, onde os riscos de suborno são altos, a organização deve firmar um compromisso e exigir que o parceiro implemente controles em relação à transação, ao projeto ou atividade que evitem o suborno. Isso pode ocorrer através da execução de treinamentos e da aplicação de controles sobre pagamentos, doação de brindes, presentes ou benefícios similares. No caso de parceiros de negócio ligados a trabalhos grandes e complexos, em que o risco de suborno seja alto, a organização pode exigir que o parceiro implemente controles equivalentes àqueles exigidos pela ISO 37001. A organização normalmente impõe esses requisitos ao parceiro como uma pré-condição para fechamento de um contrato. Caso a organização não tenha influência suficiente para poder exigir esses compromissos em relação aos grandes clientes ou fornecedores, isso deve ser considerado como um fato relevante no momento em que a avaliação do risco de suborno é realizada ou quando a due diligence é realizada. E ainda segundo a norma, a organização deve implementar procedimentos que sejam concebidos para prevenir a oferta ou recebimento de presentes, de hospitalidades, doações ou benefícios similares que possam ser percebidos como suborno. As empresas devem estipular valores para o recebimento ou oferta de presentes e também devem instruir os colaboradores sobre como agir diante dessas situações. Então, basicamente, são esses os principais aspectos aí tratados na cláusula 8 quando envolvem a operação de um sistema de gestão de suborno. A cláusula 9 ela trata da questão da avaliação do desempenho do sistema de gestão de suborno. Então, ela coloca que as organizações elas devem avaliar de forma periódica o seu sistema de gestão de suborno, seja por meio de uma auditoria interna ou realizada por uma entidade externa independente, mas que tenha competência para auditar esse padrão. Então, as auditorias elas consistem em processos que avaliam os procedimentos, os controles e os sistemas para suborno e para suspeita de suborno, em relação à não conformidade e os requisitos com sistemas de gestão de suborno,
falhas de conformidade junto aos parceiros de negócio ou em relação aos requisitos aplicáveis pela organização. E ela também ajuda a identificar os pontos fracos e as oportunidades de melhoria no sistema de gestão de suborno. Então, de acordo com a norma, a organização ela deve determinar o que precisa ser monitorado e mensurado, né, durante a avaliação do desempenho, quem que é o responsável e quais os métodos de monitoramento e de medição que ela vai utilizar. E a última cláusula, então, ela trata aí da questão das não conformidades e da melhoria contínua. Então, quando ocorrer uma não conformidade, a organização ela deve imediatamente reagir e tomar as medidas para controle e correção desse desvio. Deve ser avaliado se há necessidade de implementação de ações para eliminar essas causas da não conformidade e, se aplicável, as ações devem ser implementadas e posteriormente deve ser realizada uma verificação para avaliar a eficácia, né, se as ações realmente elas surtiram efeito. Se necessário, também devem ser implementadas melhorias na política ou no sistema de gestão de suborno, para evitar que esse tipo de desvio de ocorrência volte a ocorrer. De acordo com a norma, a organização deve trabalhar de forma contínua para promover a adequação, a suficiência e a eficácia dos sistemas de gestão de suborno. As melhorias elas podem ser identificadas durante as auditorias internas ou durante as reuniões de análise crítica por parte da direção, ou ainda pelas pessoas que atuam no papel do compliance anti-suborno. O importante é que sempre que se identificar aí a necessidade de melhoria no sistema de gestão, essa melhoria seja planejada e implementada. Ok, pessoal? Então esses são os principais aspectos aí que são tratados pela ISO 37001. Né? Como eu comentei, eu ia dar uma visão geral, não iria entrar em detalhes aí em cada um dos itens, né? Talvez seja um pouco cansativo aí, porque é bastante regra, bastante requisito, né? Mas é dessa forma aí que eles são tratados pela norma, tá? E a gente está chegando aí na terceira e na última parte da apresentação. E agora eu gostaria de destacar para vocês como que a Soft Expert ela pode ajudar as empresas de vocês a superar aí os desafios que envolvem a implementação e a manutenção de um sistema de gestão de suborno. Então, a Soft Expert ela desenvolve uma plataforma, uma solução que é conhecida como Soft Expert Excellence Suite, e ela é uma solução integrada que permite atender aí as demandas críticas, ou esses pontos aí que a gente destacou, e que envolvem os sistemas de gestão de suborno. Então, tudo começa aí na parte de modelagem e automatização, onde os processos eles se tornam padronizados para que o seu gerenciamento ele seja simplificado. Então, com os processos padronizados, a empresa ela consegue trabalhar, atuar de forma mais transparente e também evitar aí as práticas de suborno, né? Então, uma vez que todos seguem o mesmo modelo de operação, não dá para garantir que o suborno não venha acontecer, mas já é possível reduzir aí as práticas, né? Então, todas as informações ligadas ao processo elas podem ser controladas, né? Então, como entradas, saídas, indicadores, custos, documentos e assim por diante. Então é importante, por exemplo, nessa questão de entradas e saídas, para que todos os colaboradores, todos os parceiros conheçam. Então, quando um processo comercial, por exemplo, ele está em andamento, quais são os documentos mínimos aí que precisam fazer parte desse processo para, enfim, caracterizar que ele esteja seguindo esse padrão e evitar aí qualquer tipo de suborno, né? E a solução ela também auxilia na elaboração e na aprovação da política anti-suborno, que aí acho que é um dos principais documentos dentro do sistema de gestão de suborno. Então, ela pode ser publicada e compartilhada com todos os colaboradores e com os parceiros de negócios da empresa, garantindo com que todos tenham acesso e que eles conheçam a política e também os demais documentos do sistema de gestão de suborno, como outras normas ou outros procedimentos internos, e dessa forma a solução garante com que a empresa atenda aí as exigências, aos requisitos da ISO 37001. Além disso, o SE Suite ele notifica todos os envolvidos sempre que alguma mudança ou alguma melhoria for implementada na política ou no sistema de gestão de suborno. E além de garantir o acesso à política, ela auxilia no gerenciamento eficaz de treinamentos e capacitações. Assim, as partes interessadas poderão conhecer detalhadamente a política, onde os riscos de suborno podem ocorrer, quais os danos que eles podem causar para todos os envolvidos e para a organização como um todo. Então, através da execução dos treinamentos, as pessoas podem ser orientadas, elas saberão como reconhecer
como prevenir e como evitar essas circunstâncias ligadas à prática de atos ilegais. A solução ela também atende aos itens 4.5 e 8.2 da ISO 37001, que trata da avaliação de riscos. A questão de riscos, na verdade, ela está presente em diversos pontos da norma, mas aqui a gente destaca esses 2 pontos. Então, ela gerencia todo o ciclo que envolve a gestão dos riscos, né? Então, a solução apoia desde o momento em que a organização precisa ter uma visão geral do seu negócio, dos seus parceiros comerciais, identificando e avaliando os potenciais riscos de suborno enfrentados, até o gerenciamento de riscos detalhado, envolvendo negócios ou transações com clientes ou fornecedores, e também quando há necessidade da realização da due diligence. Então a ferramenta ela é bastante flexível para gerenciar os diferentes planos de risco, ela permite aplicar diferentes métodos de avaliação, gerenciar a validade dos planos, entre outros. Então sempre que o risco for, ou que algum risco for identificado como um risco significativo, em que a probabilidade de ocorrência seja alta, a solução ela permite também definir os controles e acompanhar aí toda a sua implementação. O Soft Expert Suite também automatiza todo o processo de due diligence. Então, para isso, ele disponibiliza ferramentas para a criação de questionários, né, que podem ser enviados para os parceiros de negócio, para um possível cliente, enfim. E também nos momentos em que você precisa avaliar até mesmo um colaborador, né, no caso de uma contratação, no caso de uma promoção dele para uma outra posição dentro da empresa. E ele auxilia, então, nas avaliações de forma mais aprofundada de natureza e de extensão dos riscos de suborno. Então todo o processo ele ocorre de forma automatizada e os resultados da due diligence podem guiar aí uma nova avaliação de riscos. Então se a empresa já realizou uma avaliação de riscos inicial, mas fechou um novo projeto que, né, tem características diferentes, ela pode realizar todo esse processo novamente e isso pode mudar aí os resultados dessa avaliação de riscos que foi feita inicialmente. E a solução ela também automatiza todo o programa de auditoria. Ela auxilia na definição dos critérios, de escopo de cada auditoria, ajuda a selecionar aí os auditores que tenham competência para tal e que possam conduzir aí as auditorias e garantir a objetividade e a imparcialidade do processo. Então a solução ela ajuda o auditor a avaliar o sistema de gestão de suborno e a identificar a prática de suborno ou de casos suspeitos, assim como as violações na política anti-suborno, as não conformidades por parte dos parceiros e os pontos fracos no sistema e oportunidades de melhoria. Assim como a norma, a solução ela é bastante flexível e permite que cada organização estabeleça a melhor forma de gerenciar as não conformidades. E para isso ela disponibiliza ferramentas como Estical ou 5 porquês que ajudam a identificar as causas de um desvio ou de uma não conformidade. E conhecendo as causas, a empresa ela pode definir os planos de ação e tratar aí as causas raiz de uma não conformidade. E por fim, os indicadores do sistema de gestão de suborno também podem ser acompanhados e caso os objetivos e os resultados não estejam sendo alcançados, as pessoas envolvidas aí no sistema também podem trabalhar aí na implementação de melhorias. Ok, pessoal, assim chegamos ao final desse webinar, chegamos ao final dessa apresentação. Eu espero que nesse breve tempo aí eu tenha conseguido destacar o que é a ISO 37001, como que ela funciona, quais os principais aspectos e de que forma que ela pode beneficiar as empresas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conhecer melhor as soluções da Soft Expert para os sistemas de gestão de suborno, por favor, entre em contato conosco. Agradeço a todos pela atenção. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram desse evento. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com o Marcelo, pode contactá-lo através do e-mail marcelo.renan@softexpert.com. Para assistir a outros webinars, acesse o nosso site www.softexpert.com. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.